Olá, boa noite. Voltamos aqui com mais um Lives. Hoje vamos tratar de um assunto muito legal que a gente passou alguns dias fazendo, para ser mais preciso, entre o dia 3 e 8 de julho, foram 4 dias. E a gente vai falar do Hackathon e inclusão. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Cabral, trabalho com acessibilidade há mais de 20 anos e com conteúdos de inclusão. Hoje o nosso convidado é Barros Júnior e a gente vai tratar do assunto sobre um Hackathon que a gente participou entre os dias 3 e 7 de julho. Tá? A gente vai aguardar um pouquinho, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa live de hoje. A gente vai tratar de assuntos que tem a ver com uma maratona de desenvolvimento para a solução de um evento que nós participamos. Olá, Gerlane, um prazer ter você aqui. Boa noite, muito obrigada. Eu quero saber se vocês estão me escutando bem, estão me ouvindo bem. Oi, Paulo, obrigada pela presença. A gente vai tratar de alguns tópicos iniciais sobre o que seria o Hackathon, o que seria uma mentoria e também quais seriam as características, né? E a interação nesse formato virtual, porque a gente está numa perspectiva muito pandêmica, né, vamos dizer assim, e tudo que a gente está fazendo, em geral, é home office. Então, a gente começou a trabalhar alguns aspectos dentro de casa e fazer algumas oficinas, e aí surgiu essa possibilidade da gente fazer esse trabalho juntos, e eu conheci o Barros e a gente vai conversar sobre isso, e também as questões e as perspectivas da inclusão, porque no final vocês vão ter uma surpresa sobre o time que ganhou, né? Porque são várias equipes, foram quase 200 pessoas participantes, inscritos. Teve muita mentoria, foi um processo bem legal. Eu tô aguardando o Barros, ele deve estar entrando aqui uns minutinhos, e pra gente começar pontualmente às 19 horas. Tá? Para quem tá chegando agora, obrigada aí pelo feedback. Obrigada, Paulo, tá escutando bem. Rutiane, Sheila, alunas, amigas, Iris, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, a gente deu uma parada, né, sobre as lives, porque teve a época do São João, e aí a gente parou um pouquinho, porque não dava para competir com tanta live junina, né, e tanta coisa legal da gente curtir pela internet. E sobre o aspecto da gente dar uma relaxada mesmo sendo vivendo esses processos dentro de casa, seria interessante a gente parar um pouco para curtir o São João de uma forma online, né? Eu mesma vi muitas lives, não sei se vocês viram. Então, pessoal, oi pai, tudo bom? Meu pai, Cabral, Sheila, minha ex-aluna, hoje amiga. Então, aí, quando foi no período do 3 a 8, oi Barros chegou, a gente começou, antes disso, né, a gente foi convidada a participar da maratona, então, nesse período de 3 a 8, eu tava no Hackathon. E aí a gente vai explicar para vocês e conversar um pouco sobre esses aspectos. Vou chamar o Barros aqui. Oi, Barros. Eu não tô conseguindo te chamar. Será que tem como tu colocar a solicitação? Tá dizendo que não tem como tu participar. Tô achando estranho isso.
Agora eu consegui. Oi, Cris. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, É escuro. Barros. Vamos conversar um pouquinho sobre não, etc e tal. Tudo bom? Alô, estou na área. Deixa eu Então, aumentar a iluminaçãozinha para. eu me apresentei, né? Eu sou a Cristiane Cabral, trabalho com acessibilidade desde 2000 e a gente tem muita coisa para contar sobre esses aspectos, mas hoje a gente vai tratar de um tema que foi comum a nós dois, né? Que foi a questão do hackathon e essa maratona e principalmente na questão do que a gente falou no campo virtual. Sim. Deixa eu só ver aqui o acesso, Cris. Eu estou escutando com eco, eu acho que é o fone. O meu tá falhando? Não, eu estou me escutando, Ah, tá. mas eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tô. Ah, joia. Bom, então, antes de mais nada, boa noite para todos. É um prazer imenso. Aníbal chegou por aí também, grande amigo. É um prazer imenso de estar aqui com vocês, desse convite da Cris, né? Participamos de um hackathon, que a gente vai falar um pouquinho. A partir daí, eu sou Barros, eu sou oriundo da área de tecnologia, né? Meu mestrado foi na área de engenharia de software, e eu fiz em usabilidade e acessibilidade de softwares educacionais, né? A gente pode falar mais à frente um pouquinho. Eu trabalho com essa área tanto de empreendedorismo, negócios digitais, já há bastante tempo. E quando eu vi lá no grupo a Cris, né, com essa mindfulness dela, deixando tranquilo no ambiente carregado, então, e quando ela me falou que era dessa área de tecnologia assistiva, né, do trato com pessoas de deficiência, também me encantou. Então, eu estou aqui às ordens, Cris, é um prazer. Boa noite a todos e ver o que a gente pode bater o papo aí e o que pode colaborar com o teu canal, com você, com o pessoal que te assiste. Barros, a gente está tendo o prazer de ter a Gerlane aqui, que ela foi a minha coordenadora da EAD. Ela é uma pessoa muito batalhadora nesses processos também de acessibilidade. Que maravilha. Então, obrigada. Então, vamos lá. Como foi que chegou essa história do hackathon para mim, né? Eu vou começar do início. Eu conheço o Ingo Porto há mais ou menos uns 16 anos por aí. E o primeiro diálogo que eu tive com o Ingo há 16 anos atrás foi sobre uma consultoria que eu fiz para ele e a equipe dele na empresa dele sobre acessibilidade na web. O que é que eles poderiam fazer para que o produto deles se tornasse mais acessível. Então, o Ingo ele foi uma indicação de Alexandro Gomes, que eu tive uma oportunidade de ir lá na Universidade Federal para conversar com o Alexandro. Eu sempre tenho, assim, eu sou uma meia narradora, viu? Né? Então, eu já conheci o Alexandro, que ele tinha sido meu professor na especialização na área de tecnologia educacional, e eu fui procurar ele quando eu voltei com esse conceito, que eu fiz um curso, praticamente uma especialização lá no Rio, e quando eu voltei, é isso mesmo e acabou. Então, aí eu conheci o Alexandro, não, eu voltei a falar com ele, com o Alexandro Gomes, Alex Gomes lá da Federal, e ele disse, olha, tem um pessoal que está precisando de uma ajuda nesse processo. Aí eu fui e conheci o Ingo, né? Conheci ele, conheci a equipe dele. E aí teve várias situações, a gente fez o trabalho de acessibilidade, a gente participou junto de um congresso chamado um congresso muito especial que teve em Recife. A gente estava lá na mesa ele falando sobre o projeto dele e eu falando sobre acessibilidade
de uma adaptação de um software que eu tinha feito para uma criança com 11 anos que era deficiente visual. E o meu incômodo com essa criança e com todas as crianças do Brasil nesse sentido era que todos os meninos iam para o laboratório de informática e essa criança ficava na sala de atendimento especial, no SAI, né? E isso me gerava um incômodo e eu disse, eu vou trabalhar nesse sentido. Eu vou buscar um software aí e vou fazer uma adaptação, vou fazer gravação, seja o que for, para que esse menino também tenha a vez dele na participação e assim como ele, outros, né, tenham essa... Então, eu fui, muitas vezes, fiz análise, assim, da diferença da ortografia da máquina Braille, o que é que ele... Aí, aprendi muitas outras coisas com eles, porque a recíproca é muito forte nessa aprendizagem, né, da inclusão. Uhum. E um ponto que foi assim primordial para mim foi que eu senti que quando uma criança ela está na sala de aula e ela trabalha com a máquina em braille, ela precisa de outra criança que seja o teu apoio. E aí eles faziam um revezamento que eu achava bem interessante. Mas um ponto que foi crucial para mim foi que eu identifiquei que se a criança que, claro, não tinha maturidade ortográfica, vamos dizer assim, no campo do português, hein? É porque minha Uhum. é matemática, mas aí eu fui para a área. E aí eu senti que essa criança, ela errava por tabela. Ou seja, quando ela dizia assim ao colega, como é que escreve tijolo? Aí o coleguinha fazia assim, T-I-L-O. Eu digo, ai! Então, assim, não tinha... Quem estava errado? Não tinha erro nesse processo, mas assim, a gente sabia que ortograficamente ele ia aprender algo que não estava correto, né? Então, assim, esse foi o meu trajeto assim, que eu conheci Ingo através da questão da acessibilidade na web. E aí eu comecei a fazer esse processo de lives até para ter uma interação maior com o público, com as pessoas que eu já tinha trabalhado, com meus ex-alunos, com meus alunos, meus amigos. E eu digo, eu preciso interagir, porque a gente, quando eu vivenciei 10 anos de sala de aula em ensino superior, e era muito estranho para mim estar aqui sem falar, sem trocar, sem dialogar, né? Nessa fase em que a gente está vivendo de pandemia, porque minha cabeça não para, mas assim, as leituras são muito solitárias, né? As escritas são solitárias. E fazer tudo isso sem ter como interagir, eu comecei a fazer esse projeto da Lives e aí comecei a convidar algumas pessoas que eu acho que são fundamentais nesse processo junto comigo e que acreditam nas coisas de uma maneira pelo menos parecida e naquilo que eu acredito. Pode ser diferente também, mas assim, ou seja, a gente chega sempre num ponto em comum, em acordo. E aí o Ingo passou um direct para mim e disse, Cris, tá por onde? Que eu passei o ano passado todo em Córdoba. Argentina, né? Na Córdoba, Argentina. Aí eu vim aqui para o Brasil para visitar a família e aí teve todo esse processo que é uma longa história. E aí o Ingo passou um direct para mim e disse, Cris, queres participar do Hackathon? Na hora, eu disse, cheia de ideias, de processo, de um monte de coisa, né? As lives, a produção, de um monte de histórias aí. Eu disse, caramba, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não e também tenho uma dificuldade hoje ainda mais de dizer sim, porque eu me entrego muito no processo, né? Oi, Tiri, beijo. O meu primo, minha família inteira, graças a Deus. Tá, meus primos, tá, Luiz César, tem tanta gente legal. Então, aí eu tenho muita dificuldade de dizer sim e não ao mesmo tempo, e hoje eu costumo avaliar. Por quê? Porque quando eu digo sim, eu entro com tudo, e aí muitas vezes eu coloco coisas que estavam no ar, tive que parar. Tanto é que você que me acompanhou nesse processo, você viu que teve uma hora que eu disse, foi tudo pro balaléu, né? A concentração, não consigo mais fazer nada. Agora é hackathon e acabou. Eu ia dormir a pulso, né? Eu acordava
tinham milhares de coisas para fazer. Eu ficava pensando, será que os meninos não estão precisando? Mas eu coloquei meu horário de 6 à meia-noite. E eu me sentia assim, querendo dar um pouco mais, né? Então, essa foi a minha experiência inicial do Hackathon. Foi essa. Ah, só para agradecer aqui, tá? Minha família também tá, né? Tá menina, esposa, tá todo mundo aí. A Efigênia acabou de chegar, tem ela colaborar muito grande com uma colaboração grande também. Com relação vou falar só assim, bem rápido, com hackathons, né? E com essa área de assistência, tecnologia assistiva e empreendedorismo. Eu sou, na verdade, oriundo do Exército, depois fui para a Advocacia da União, sou servidor público federal, trabalho com o pessoal aqui, às vezes Brasília, fora, mas eu estou no Instituto Federal de Pernambuco, né, onde tenho trabalho também nessa área de tecnologia assistiva. Eu passei 9 anos a convite do governo, na verdade 7 anos e pouco, 8 anos a convite do governo de Alagoas, para trabalhar na área de projetos como um todo, dando consultoria direto para o governador, para o pessoal das secretarias, enfim. E aí eu pedi licença do serviço público, só para você entender, e aí quando eu fui para lá, como eu transitava em todas, inclusive Secretaria de Educação, eu conheci e sempre gostei dessa área de tecnologia assistiva, área de deficiência e tal. E aí acabei entrando em alguns projetos de lá. Um deles, o que eu me encantei, que foi a Associação de Apoio aos Pais de Pessoas Especiais, que é assim, a AP, né? Assim, né? Fantástico. Que é a AP, e era bem pequena na época, isso foi em 2000 para 2001, e depois a gente fala, inclusive, sobre isso, sobre a questão de projetos, eu vou falar um pouco dentro dessa área social, captação de recursos e tal. E então, acabei ficando lá com eles tinham uma interação muito grande com o governo, entrou o autismo também, né? Intercâmbios com empresas e fomentadores do exterior, inclusive da Espanha. Também faço para a ONG A Novo Encanto, para a área de desenvolvimento sustentável. A gente fazia muito junto com verba da Petrobras, né? Com apoio. Então, outro pontozinho, depois você me diz a questão da gente falar um pouquinho dessa influência, tanto positiva como negativa, do governo dentro dessa área, né? Uhum. Trabalhar com dessa área de projetos, e aí vindo de projetos, então comecei a fazer muito nessa área, aprendi demais com Iraê, que ela é a fundadora da AP lá. Ela perdeu um irmão dela por causa de deficiência auditiva, ao atravessar a rua, um menino, e aí ela entrou de cabeça nisso, né, e ela já está lá há bastante tempo. Com relação aos hackathons, assim, eu participo muito porque eu gosto, não só pela questão de informática em si, mas muito mais pela área de empreendedorismo e do gás, na verdade, que essa interação com a meninada tem, entendeu? Você viu que é o ritmo e a gente tem que dar assistência e tal. Então, isso me move muito com relação a trabalhar muito com essa área de empreendedorismo. E aí eu fui para alguns outros hackathons, né? Recentemente nós fizemos, inclusive a Efigênia está até aqui, ela até botou aqui, hackathon vicia, né? Porque eu sempre disse a ela, cuidado que vicia. Quando eu chamei ela para a primeira vez, ela, Barros, eu disse, eu vou. Eu disse, não, cuidado que vicia. Mas assim, esse foi o meu primeiro virtual, assim. Sim. Todos mas esse foi o primeiro 100%. É isso. Que aí a gente vai falar um pouquinho essa diferença, né? Essa monitoria que a gente dá, ela tanto presencial como foi a experiência virtual. Agora o apelo foi muito corona. Eu participei de um anterior sobre para o corona. Teve o Coronaton, que foi um nacional, que é esse que eu convidei a Efigênia, e que foi feito muito em cima a parte de fomentação de renda, tal, geração de renda, desemprego, emprego e tal, que foi com a ENAP e o Ministério da Economia. Eu fui chamado pelo pessoal do antigo Ministério do Planejamento para participar. Fizemos um recente e agora um Startup Way, que foi feito com todas as escolas do governo federal em Pernambuco,
junto com o Sebrae, foi fantástico também. Inclusive, eu mentorei 6 equipes e foi um pouquinho diferente desse, Cris, porque a mentoria, na verdade, a equipe é dada para você e você toma conta dela do início até o final. É isso, Esse foi um pouquinho diferente. É um fator de aprendizagem, né? Eu não vou dizer nem assim. A troca é muito grande. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pegar metade da mentoria de alguém que já fez com outro, sabe? E eu digo, isso. A fulano, assim, sem você não quer mentorar e nessa mentoria desclassificar outra mentoria, né? Isso. Você não sabe, enfim, é importante isso, muito, muito. Oi, Ed. Cris não, Ed. Tá queimando Cris, Ed. Tio Barros tá mandando um abraço. O pior é a professora dele mesmo. Tá aí eternamente tio, né, tia, né? Esse nos outros tem algumas características, né? Por exemplo, esse do Coronaton, eu já fui convidado como especialista, não como mentor. E aí eu fiquei na área exatamente de empreendedorismo e de análise política, né? De políticas públicas. Que aí começou a ficar um pouquinho parecido com esse que o Igor, que o pessoal fez. O que eles fazem, na verdade? A gente coloca uma sala. Então, se tua especialidade, tu queres entrar nessa área de deficiência, né? De inclusão social, inclusão digital, alguma coisa desse tipo, você vai fazer parte daquela sala. E aí os mentores daquela área, daquela sala, vão ficar ali discutindo, quem tiver disponível na hora, tal. Então foi um pouco parecido também com esse do Porto Social, entendeu? E difere um pouquinho, né, da distância que a gente fica, mas assim, é muito cativante, você cria esse laço de amizade com os meninos, né? Assim que você vibra com o sucesso dele. Então, assim, além de que, imagine, o pessoal conhece o Porto Social, né? Eles têm trabalhos exatamente dentro da área social, né? Com impacto social, que isso que é importante, seja qual a área que for atingir, né? No caso da sua proposta. E aí, assim, mais um motivo para poder ir no convite lá, que foi por ser social, né? Então, assim, é muito legal. Mas senão a gente vai falar para caramba dessa parte de tecnologia, mas depois eu entro falando dessa área de inclusão e tecnologia dentro de hackathons, né? E de soluções. Eu queria depois entrar um pouquinho, como eu te falei, com soluções que já existem no mundo todo, provenientes de hackathons, que hoje estão funcionando muito bem para a área assistiva. Quem tá aqui é Eric e Ingo, viu? Ingo, Chegou. sobre você. Vai ter que ver a parte anterior, viu? Tá Eita, é mesmo. Então, professor, estou na área também. Grato pela participação lá no Hackathon. Gente, obrigada mesmo. Ingo entrou 2 vezes, inclusive. Não, foi uma. Chegou chegando. A gente, assim, eu sei que muitas vezes a gente tem uma linguagem que é um pouco já desenvolvida, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho o que seria o hackathon, né? E o que seria a mentoria. Porque para as pessoas que não conhecem sobre isso, para as pessoas que estão chegando agora e que estão conhecendo até a nomenclatura mesmo e o processo em si, né? O que seria, basicamente, de uma forma mais básica. Na verdade é o seguinte, o hackathon ele surgiu da palavra que a gente conhece de hacker, né? Que o hacker acabou sendo aquela pessoa maldosa que entra nos computadores para furtar tal, que na verdade não é, né? O hacker, ele é um sinônimo de... Ele aceita desafios, ele sempre se desafia, mas sem prejudicar ninguém. Quem prejudica, na verdade, é o cracker, tá? Isso só para a defesa dos hackers, né? Eu trabalhei muito com a parte de segurança também, de informação. Então,
Então veio de hacka com maratona, do marathon, né? De maratona mesmo. Então o hackathon é a junção exatamente do hack e era muito para a área de desenvolvimento mesmo. Desafio de desenvolvimento. Conhecemos agora nessa Coronathon a meninada que pela primeira vez o Brasil venceu com 2 equipes, né? A nacional da NASA, né? No caso, um hackathon da NASA. A solução deles foi usar satélite para identificar manchas de óleo no oceano. Então, eles estão trabalhando nisso. Então, o que é o hackathon, na verdade? É uma maratona em tempo curto, né? Onde você junta várias especialidades, né? Em prol de um objetivo comum. Né? Então, você tem o pessoal de marketing, o pessoal de design, o pessoal de desenvolvimento, né? O pessoal de empreendedorismo, finanças. Então, assim, e a participação fundamental daqueles que vão se beneficiar, né, das soluções. Então, se a gente faz da área assistiva, é extremamente importante que todo o pessoal envolvido, aqueles que são envolvidos, também participem, que aqueles é que sentem o problema de fato, que é aquilo que a gente fala na maratona, a dor, né? Qual é a dor, onde é que dói e tal. Então, é muito em cima disso. A mentoria, ela serve para quê? É mais como um guia, né? A ideia de mentoria é a gente ser aquele guia, nós temos o fiel da balança para a meninada. Porque alguns já entram com certo tipo de experiências, outros não. Então, a mentoria não deve, na verdade, interferir diretamente na solução dos meninos. Então, a gente tem que pegar a solução deles, daquilo que tem, e fazer um trabalho em cima dela, né? E guiar. Então, o trabalho do mentor é ser um guia com relação a eles, né? E em cada etapa que a maratona ela inclui, né? Isso desde a identificação do problema até a solução que eles têm para dar. Trocando em miúdos, É desafio. nada para resolver uma situação. Exatamente. Identificar o problema e o tempo curto para poder... Por que uma maratona, na verdade? Porque as metas, elas são todas estipuladas, né? São dadas ferramentas, né? O aprendizado, como eu digo assim, é sempre muito grande e é mútuo. A gente aprende muito com quem está participando, com os meninos, como a gente tenta fazer com que eles aprendam com a gente. A gente aprende com os problemas que foram levantados, né? Que isso é fantástico também, por isso que eu adoro participar. E a gente fica feliz, inclusive, com a solução encontrada, né? Onde a gente pôde participar, sendo vitorioso ou não, porque acontece também nas competições Por quê? de eles não vencerem, né? Desculpa, Alan. Essa questão assim da vitória, ela é tão É subjetiva, né? ganhou, né? Todo mundo ganhou Sim. todo mundo ganhou, porque eu me senti ganhando em vários aspectos, porque minha área ela é muito abrangente e ao mesmo tempo muito específica dentro do processo dela mesma. Essa área de acessibilidade é uma área que a gente é um mundo, né? É um universo. Isso. Eu adoro também. E dentro desse processo, ela é muito específica, né? Dentro desse, eu me olhava e dizia, caramba, estou aprendendo muito mais, assim, a questão dos negócios, do design, e até as palavras novas, né? Que geram desafios na gente. Porque muitas vezes uma equipe, ela vem falar com você, o pessoal não é da área de... O pessoal não é da área, vamos dizer assim, de educação, é o pessoal da área de TI, ou o pessoal que vem falar com você é o pessoal da área de marketing. Então, assim, tem as nomenclaturas técnicas, tem... Então, muitas vezes, criar um embasamento de tudo aquilo, de todo aquele conceito que as pessoas trazem, né? Por ela, às vezes até porque está falando com o mentor, acha que tem que falar os termos técnicos, né? E aí, começa, não, eu vou ter que fazer um mock-up, eu digo, peraí... Vamos dizer aqui o que é um mock-up, né? Para a pessoa... Estou com dificuldades, senão eu vou pivotar. Não é aquela... Assim, eu tenho um jeito assim, muito pernambucano de ser e de mastigar as coisas assim para a base, entendeu? E às vezes preocupação também, porque a gente tem um dialeto, né? O pernambucano ele tem um dialeto. Isso. Né?
a gente falar uma palavra aí, o cara lá do sul não entende. Então, é trazer essa junção de nomes. Porque o hackathon virtual, assim como os outros em si, eles trazem vários universos, né? Pessoas de várias regiões, regionalidades, sotaques, culturas, formas. Isso. Eu acho que era da Califórnia, era brasileira, mas estava na Califórnia, né? Quem Isso. entrou agora aqui foi mais Glaucio da família. Oi, minha prima, tudo bem? E Newton, que é o meu parceiraço, que trabalha comigo na área de acessibilidade digital. E é o cara que a gente está pensando em fazer aí um trabalho com o Cão Guia, né? Que eu tinha te falado. Ivanildo. Muito legal. Entra com o código de Mamute para entrar disfarçado. Ele. Mamute é o cão guia dele. Aí, ó. Tudo bom, Glaucio? Entrou aqui Cláudio Nascimento. Muito bem. Doutor Cláudio. Então, aí são essas várias junções que, numa hora de uma mentoria assim rápida, a gente tem uma hora para se entender, né? Fora o que a gente precisa entender do que já veio. Então, pessoal, a gente está aqui tentando desmistificar o que é um hackathon. Um hackathon, ele é uma maratona de desenvolvimento desenvolvimento sobre vários aspectos, não só na área de TI, né? Para a gente desenvolver alguma solução para um determinado problema numa empresa, numa organização, numa instituição, numa escola, enfim, em várias áreas do setor social. Porque a gente entende, e aí quem participa do Hackathon sabe disso, que várias cabeças pensando, a gente chega em soluções muito melhores, né? E essa eu acho que é trocar as várias situações sem, com isso, ou seja, com isso tentando direcionar para a melhor solução para a empresa e para a melhor solução para, no caso que a gente participou, para o ponto social, né? Quem pode falar bem, porque assim, legislação tem bastante, né? Se a gente for pegar legislações e tal, tem bastante. O que eu acho que precisa também muito, a gente levar o conhecimento da população e da sociedade também. A questão das necessidades, desses problemas, a gente levar de alguma forma para dar dignidade, no caso das pessoas. Então, eu estava até lendo, Cláudio entrou, que é o Master of the Universe, na área de ODS, né? Então, ele pode falar mais do que ninguém a questão da preocupação mundial dentro das ODS, também ligado não só à área de sustentabilidade, que se fala muito, mas nessa área da deficiência. Então, isso eu acho importante. Assim, o mundo se preocupa, né? Todo mundo se preocupa, todo mundo fala, mas ser inclusivo não é só necessariamente você estar junto deles ou falando alguma coisa, né? Ser inclusivo é você se tornar, tanto quanto fazer com que as pessoas que necessitam, né, dessa inclusão são tão normais quanto a gente, né? Eu sou deficiente, eu uso óculos, então assim, a questão de deficiência, seja qual for, né? Eu tive até, se você me permite, até dentro do Hackathon, duas histórias assim, a das equipes, eu fiquei, como eu te falei, dessa startup, eu fiquei com 6 equipes, acho que a Efigênia deve ter ficado com as 3. Essa foi do Hackathon anterior ao Hackathon. Isso, que foi o Startup Club, né? Que foi feito junto com as instituições federais de Pernambuco, tanto universidades como institutos federais de todo Pernambuco, como com a participação junto e a mediação do Sebrae, né? Então o Sebrae deu todo um apoio fantástico. Então assim, também regionalizado, as inscrições, tanto em equipe como foram individuais. Isso juntou, na minha equipe eu tinha gente do Agreste, junto com o pessoal do Sertão, né? Gente de Sertânia com Caruaru, dentro da mesma equipe, buscando uma solução. Isso para mim foi fantástico também. A outra coisa, o que aconteceu? Bem rápido. Eu tive uma equipe minha, que foi um pessoal exatamente essa que eu estou falando, que o pessoal é Belo Jardim, Caruaru, tal, e região circunvizinha, e eles queriam tratar de mobilidade urbana.
né? E aí o desafio deles, que eles queriam, era o de mobilidade urbana. Começamos a conversar tal bastante, eles fizeram de uma forma muito ampla. Então, mais ou menos como a gente vai orientando, né, para uma dissertação, para um TCC, a gente procura focar hipótese, focar um problema para poder a solução ser bem específica. E aí eu falei exatamente na área de deficiência, né, na área assistiva. Acharam solução para tudo, falamos de ônibus, de van, transporte coletivo, Uber, etc. Aí eu fiz essa pergunta lá. Eu disse, gente, vocês pensaram se a gente está falando de mobilidade urbana, né? Todo mundo fala, governo fala, mas se nós formos ver nossas calçadas, né? O orelhão na época, principalmente para deficientes, né? Então, assim, era terrível. Então, como que a gente pode fazer? O que aconteceu, só para você ter ideia, nesse momento? Uma das integrantes dessa equipe, né, que estava só com a foto, não estava em vídeo, ela disse, professor, eu posso falar? Disse, pode, eu sou deficiente. Eu disse, é deficiente? Sou. Ela fez, eu tenho um grau muito grande de deficiência visual, né, eu tenho a visão de baixo alcance. E aí foi como a gente começou a falar, ou seja, por que eu estou falando isso? Porque dentro do próprio grupo, isso foi bom porque a gente conversou pra caramba sobre isso, dentro do próprio grupo, eles tinham uma deficiência, né, visual, que inclusive eu já chamei ela para um outro projeto, eles tinham uma deficiente e não olharam para dentro de si, para dentro do próprio grupo. Então eu acho que quando a gente fala em inclusive, tecnologia inclusiva, a gente pensar em tecnologia, eu digo, eu sou fã, adoro isso, mas quando a gente olha para dentro da gente, né? Do mesmo jeito que a equipe não olhou para dentro dela, então quando a gente olha para dentro da gente, né, para o nosso lado, para o nosso vizinho, muitas vezes a solução está dentro de casa, a solução tá do nosso lado, Verdade. né? E a gente não vê isso. Então, mais uma vez, a questão dos hackathons, da gente participar, é porque todo esse assunto ele é discutido, né? Então, como a gente fala, são problemas que são trazidos e cada hackathon, né, eles têm para uma solução diferente, né? Então, assim, ou várias soluções que podem ser divididas. Então, isso é que é legal de participar de um hackathon, não só de fazer mais amigos, como nós fizemos, né? De rever mexe, o caso de Cláudio, que está aqui, mais uma vez, o doutor Igor, a oportunidade. Então, mas é isso, dentro disso, entendeu? E dizer o seguinte, que todos podem participar sem exceção, né? Não que independente da área. Então, uma coisa que eu venho aprendido ao longo desses anos, né? Eu trabalho há 20 anos, assim, faço questão de dizer, porque eu não estou numa crista de uma onda, entendeu? Eu gosto de dizer isso, porque muitas vezes quando a gente diz que trabalha com acessibilidade hoje, o pessoal acha que a gente está trabalhando por modinha. Não, eu não cheguei Exatamente. onda, não cheguei na crista da onda. Eu venho com a foice, já faz tempo. Exato. Então, assim, eu até vou dar um beijo aqui, Duda, minha aluna, lá do Integrarte, meu amor. Cebola que entrou agora é meu filho. Oi, a família toda, hein, também, hein? Gerlane também falou aqui pra gente, né? É muito comum não olhar ao redor. Isso aí me fez lembrar de uma situação em que eu vivi numa empresa e que eu trabalhava, eu era a única nordestina da empresa, né? E aí eram várias pessoas do Rio, do Sul, Porto Alegre, quando chegou a hora de falar sobre o São João... Oi, Cebola! Quando chegou a hora de falar sobre o São João, eu digo, agora para tudo. Porque queriam fazer uma festa julina. Eu digo, gente, o São João começa no primeiro dia de junho, na minha terra. Vocês querem fazer um projeto em julho? Por favor, né? Então, é assim, se vocês me têm aqui, se a gente tem uma região no Nordeste que vocês querem atender, eu sou a referência porque eu sou nordestina de fato, pernambucana de fato, e eu vivi muito Carnaval, São João, todas essas festas, shows em Recife, tudo isso, depois de acessibilidade, show e essas coisas assim, anos 80, tudo, né? Que a gente até estava trocando as figurinhas de anos 80, mas faz até uma live sobre
É mesmo. Gostaria de pontuar aqui a presença de Eliésio, que é lá do Senac, que está aqui com a gente também. Muito obrigada pela sua presença. Você é um cara massa. A gente se conheceu, eu dava aula na universidade. Então, quando eu trabalhava, puxando essa ideia assim, de ter no time uma pessoa com deficiência que não se revelava, né? Porque ela tava ali também, tem um aspecto das pessoas não se revelarem, se esconderem. E principalmente as pessoas que têm problema, que têm uma deficiência, mas veem, que têm uma deficiência, mas escutam, que têm uma deficiência, mas disfarçam. Eu não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas tem muita gente que se esconde nisso. Por exemplo, eu dava aula numa faculdade há uns 4 anos, mais ou menos. Chegou uma disciplina chamada Informática e Sociedade. Aí o que é que a pessoa que é, né, da área de acessibilidade faz? Opa, é a hora de eu falar Puxa, de acessibilidade na sociedade. Incluí lá e comecei a conversar. Eu já dava aula nesse curso há uns 3, 4 anos, por aí. E a turma vinha crescendo comigo. Somente quando eu dei aula de informática e sociedade, que acrescentei no currículo acessibilidade, os meninos começaram a se revelar. Ou seja, na sala eu tinha 4 pessoas com deficiência visual. Dentre elas, daltônico, que é uma deficiência invisível e que as pessoas se conta que não tem, cara. Só que se eu tenho um site ou se eu tenho um produto em que eu coloco, e aí eu vou falar bem de uma forma bem berrante, assim, tá? Coloco um laranja com verde, o cara não lê a informação, o cara não vê o objeto. Então, essa é uma coisa que é uma via de mão dupla. As pessoas também precisam ter a confiança de se revelar e de dizer, olha, eu tenho essa dificuldade, né? Não me interessa dizer se é deficiência ou não. Eu tenho essa dificuldade. Aí, a partir daquilo ali, a gente se mobilizar e procurar alternativas, né? O Ingo perguntou aqui, o que é melhor, hack online ou hack presencial? Eu vou dar a minha primeira resposta. Eu não estou em cima do muro, mas os dois têm emoções diferentes. Porque a gente viu que a gente pode criar elos e afetividade tanto em um como no outro. Porque, para mim, é o que mais importa, no final de tudo, é criar as relações. Né? E favorecer, e facilitar, e ajudar, e servir. Como eu disse sempre, servir. Servir. Cada um escolhe um caminho, mas no final, o ser humano está aqui para ser humano e para servir, e ponto. A parte pessoal, né, assim, de tudo a gente tem essa parte digital, o que faz a falta, o que dá falta, na verdade, faz falta da gente é a parte de relacionamento humano mesmo, né, assim, de estar próximo. Agora eu acho assim, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, filosofando, né, como dizia um filósofo. Até Gerlane está dizendo aqui que os dois se complementam. Realmente, assim, o virtual se complementam, porque a Gerlane, ela é coordenadora de EAD, ela sabe muito bem. Então, assim, a aproximação com o outro depende de você, né? De você estar aberto para o outro. Falei, oi, Pini. Potencial. Você está aberto, você está acessível. E aí, na próxima, já fazendo aqui um comercial para na próxima live, eu vou tratar da história, da questão do mindfulness, né? Que foi a ideia que o Ingo teve. E eu vou tratar com a Jéssica na próxima terça-feira sobre isso, que foi fundamental. Ótimo. Falei. A gente vai tratar disso na terça-feira que vem. Aí, assim, só trazendo para o nosso tema, né? As características principais, assim, que você vê numa mentoria, que você viu, que você identificou numa mentoria virtual. Assim, quais características que a gente tinha que ter, que era legal que a gente tivesse, e o que é que você achou que foi de diferente nisso? Veja só, entrou outra filha agora, Gabriela. Não, aí porque dá para menino, dá para menina ficar chato. Aí o que acontece? Não sei se você já viu também a questão do Junior Achievement, né? Eles trabalham muito com a área de empreendedorismo. É uma ONG
internacional que trabalha com o segundo ano do ensino médio. E eu participo há vários anos, desde que voltei de Alagoas, que eu assessorava o governador lá, como eu falei, com os 7 anos, eu voltei para cá, voltei para o IF. E levamos para lá. O que é eles, na verdade? É uma competição onde eles têm que fazer um tema em cima de sustentabilidade, né, e meio ambiente. Você tem um relacionamento pessoal, você tem a integração com os meninos, você cria o relacionamento pessoal e presencial, né? A vibração. No caso do virtual, assim, levando para o lado do virtual, eu acho que a gente ganha em abrangência, né? A gente ganha em capilaridade, a gente ganha... Nós saímos de dentro da casa, na verdade, não é da caixa, né? Porque diz muito assim, saindo de dentro da caixa. Eu acho que a gente tem que resolver o problema dentro da caixa primeiro e não ficar olhando ele de longe, fora da caixa. Mas assim, essa questão, a gente está dentro de casa, como eu disse, de você estar mais próximo, você tem um relacionamento pessoal, de qualquer forma. E você tem um relacionamento pessoal durante e depois, né, da condução. No virtual, até você quer ter depois, mas muitas vezes ele dispersa, né? Fica... que é a vida como um todo. Então, assim, eu particularmente gosto de ambos. Tá? É como a colega falou, se completam sem dúvida nenhuma. Né? Você pode misturar os dois, falou em EAD, né? Eu adoro a questão de EAD também, inclusive tem curso de Libras tal, em EAD, quando a gente trabalhou. E aí é a mesma coisa que você perguntar, ó, você gosta mais de dar aula EAD ou gosta mais de dar aula dentro de sala de aula? Né? Vou te falar, eu adoro dar aula dentro de sala de aula. Tá entendendo assim, de você estar ali com o pessoal, né? Porque você tem toda a condição. A EAD, na verdade, também chega ao pessoal. Agora, eu acho nesse sentido, o hackathon, os desafios, eles de uma capilaridade distribuída, assim, geograficamente distribuído, aproveitando a rede virtual, traz isso para a gente, né? Então, é a oportunidade que o Porto Social teve de abrir para inscrições de todos os locais e vem um programador de fora que se junta com o design do outro local, que falam línguas diferentes, né? Então, assim, hoje até assisti os pitches do Desafio Day, que foram fantásticos, entendeu? Então, um dos grupos que ganhou, ele é de uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas, muitos que eram, na verdade, ficava à margem, que normalmente eram interiores, alguma coisa desse tipo, que não tinham a possibilidade que a gente tem em capital, ou numa outra cidade maior, elas sempre ficaram à margem. Quando você usa a tecnologia em prol disso aí, e hoje com o celular, né, com a inclusão digital que é tido que nos municípios, você consegue juntar esse pessoal. Então, eu acho que relativo à mentoria, é isso, né? Falando em mentoria em si, particularmente eu gosto das duas. A grande diferença é essa, que você tem que saber dialogar e conversar com as pessoas de perfis diferentes, de locais diferentes, e você fazer entrar em um único objetivo, né? Essa é a condução. E o outro presencial da mesma forma, que é a parte humana mesmo, assim, a parte social. Sabe que, assim, uma coisa que eu acho que é um diferencial para a pessoa ser mentor, assim como é diferencial para a pessoa ser um bom professor, é gostar de gente. Sem dúvida. Sem isso e sem vontade, não tem tecnologia assistiva, tecnologia virtual, não tem presença, não tem nada. Se você não gosta de gente, você não tem como lidar com uma mentoria, você não tem como fazer isso, né? O desafio... Desculpa, o Cláudio colocou... Não. Muito bom, Cris e Barros. Hoje, menos de 1% dos sites brasileiros são totalmente acessíveis. Como também as tecnologias nem dos que não são apropriadas. E isso é muito triste. É verdade, é verdade. É assim, é uma tristeza tremenda sobre vários aspectos, né? Porque a acessibilidade está aí para todo mundo. Muitas vezes a gente desiste de entrar num site, numa aplicação, num produto que é
tem uma ideia boa, mas não é acessível, né? A gente não tem condição de entrar por várias situações e as pessoas ainda não enxergam isso, não percebem isso, né? Ou seja, muitas vezes eu tenho que dizer, Barros, a um cliente, é dizer assim, veja, numa consultoria, mas meu produto é excelente, meu público-alvo não é fulano nem cicrano. Você não pode impedir que um usuário acesse a sua informação se ela é pública, se é seu público-alvo ou não. Se você está achando que o seu produto é excelente, eu quero que você mexa nele colocando uma venda nos olhos, certo? Se você faz isso, então, assim, às vezes assusta, mas é mais louvável dizer, olha, eu estou assustado com essa história aí, mas o que é que eu posso fazer para melhorar isso, né? Para a gente trabalhar com tecnologia, né, principalmente, tecnologia existe, Cris. A tecnologia está aí há bastante tempo, né? Mesmo que seja um sintetizador de voz, alguma coisa desse tipo, tem ferramentas para ser colocado em site. Cláudio falou, fantástico, hoje você vê em torno de 24% da população mundial, né? Nós somos de áreas exatas, né? Então, são deficientes. Ao investimento, né, como você está vendo, e como o próprio Cláudio falou, é bem baixo em relação a isso, a preocupação. Uma coisa que tem a Amazon, o pessoal fala muito da Amazon e tal, tem o Amazon, ele criou na época o Alexa. Para que ele era, na verdade? Para os deficientes visuais, para música e para previsão do tempo. Isso foi, né? Hoje você tem leitor de e-books, né? Você tem também algumas tecnologias, como eu disse, que existe. O que foi feito? O governo de lá, né, adotou para melhorar a interação do próprio site do governo do estado, né? Então, assim, quando há uma parceria também, vista a questão do governo, né, com empresas privadas, mas no todo aquilo que eu falei, legislação você tem, tecnologia você tem, né? A visão, por exemplo, Cláudio tá aí, Igor, pode falar isso até muito melhor do que eu, mas quando a gente fala em negócios de impacto social, né, que é importante falar, porque assim, a gente não deve tratar o deficiente com pena, como eu te falei. 8 anos e pouco que eu fiquei dando consultoria para o governador de Alagoas, lá e para a assessoria dos municípios, a gente tinha essa interação grande com Pestalozzi, com o pessoal da área de autista, né? Que tem até um exemplo muito legal, inclusive eu cheguei a entrar no site, para vocês quiserem, que saiu também de uma solução lá em Washington, como fosse o Google Maps, né? Como você não tem o Google Maps, que eu, como deficiente, posso fazer, eles criaram o Access Map. Eu achei fantástico. O Access Map é um Google Map, né, como fosse um Waze para deficientes. Então, pois eu até posso pôr aqui o link deles. Então, você entra com a tua deficiência, ele te diz qual é o melhor trajeto, qual é o melhor caminho. Evidentemente, a gente vai entrar em política pública, vai entrar na discussão que não é agora, de que nossas ruas, nossas calçadas, né? Então, são uma série de coisas que tem que ser adaptáveis. O que eu acho é o seguinte, a gente tendo um hackathon, inclusive, aqui eu conversei hoje, né, com o pessoal. Só te dizer uma coisinha. A gente acha que tem 5 minutos. Eu acho. Eita, o aluno aí. Então, deixa eu dizer bem rápido. Deixa para a próxima live essa história aí. Parece a gente, 5 minutinhos, né? A gente vai fazer um hackathon desse aí. Então, de tecnologia assistiva. Só para falar algumas coisas aqui que o pessoal colocou. Quem organiza hacks é muito mais trabalhoso realizar um evento 100% online devido ao risco de dispersão dos participantes. Que eu acho que nem foi. O risco existe, mas eu acho que a equipe foi muito eficaz nesse ponto aí, viu, Igor? Eu não vi muita dispersão, não. A gente ficava preocupado. O Eric tinha uma preocupação que eu acho que é bem louvável, mas eu acredito que correu tudo bem.
né? E aí foram mais de 90 horas praticamente sem dormir, né? Com esse revezamento e tal. Enfim, é isso mesmo, né? A gente apostou na ideia junto com você e aí, enfim. Temos que construir com elas e não para elas, Cláudio. A equipe de mentores foi ninja, foi massa mesmo. Não, e aqui, vale ressaltar que a equipe da Grita, a equipe do Porto Social, sempre disponível, né? Sempre. Enfim, foi muito, muito legal. Muito bem conduzido, muito, muito bem conduzido. Ó, deixa eu dizer só uma coisa, assim, eu acho que eu queria acrescentar uma coisa nesse hackathon que a gente teve. Beijo, vai com Deus, Cláudio. Deixa bem. Obrigada, amigo. Então, nesse que a gente teve, a gente aprendeu outras tecnologias, eu não sei você, mas eu não conheci o Discord, né? E, assim, ainda não fiz uma análise acessível do Discord, mas eu senti falta de uma coisa bem pontual no Discord, que, por exemplo, se a gente tivesse algum participante com deficiência auditiva aguda, o surdo em si, a gente talvez não tivesse como interagir, mas aí seria, assim, parte da gente também, Barros, eu digo eu e você, nesse processo, da gente investigar alguma coisa que pudesse acessibilizar esse processo, entendeu? Eu senti falta. Mas, enfim, é isso. Eu quero agradecer a todo mundo. Eu vou me despedir para poder Barros continuar a fala dele e até o tempo que ele quiser. Agradecer. É muita informação que a gente tem. Eu e Barros, a gente se conheceu no Hackathon, né? Então, assim, a gente viu que tinha muitas coisas em comum em relação à área de acessibilidade e isso é muito rico. E eu estou muito feliz com esse encontro para a gente poder trazer um monte de coisa legal para vocês por aí. E não vai ficar só nessa live, tá? Para vocês não ficarem assim, vai ter outras. Barros, com você, o meu muito obrigada também pela sua participação e generosidade de atender o meu convite. Obrigada. Para mim, você é pessoa iluminada, antes de mais nada. Isso aqui é super importante. Eu que agradeço, né, a você, ao Ingo, a Deus principalmente, pelas oportunidades que a gente tem de estar nos relacionamentos, né? Eu acho que ações boas, né, traz coisas boas, ações ruins traz coisas ruins. Então, nós somos responsáveis pelas nossas ações. A iniciativa exatamente de projeto de impacto social, eu conhecia o Porto Social, né, assim como o pessoal no Porto Digital, né, meu mestrado, inclusive, foi lá, mas eu comecei a estudar antes, quando o Igor disse, você vai participar como mentor. Então, o que eu fiz? Eu estudei muito o Porto Social, entrei até para poder guiar os meninos assim com mais segurança. E fiquei ainda mais fascinado assim pelas ações e pela vontade do Porto Social querer atingir todo o Brasil, fora e aqui não só aqui como fora, né? A oportunidade da gente fazer questão dos hackathons, eu estou conversando com o pessoal para poder a gente fazer um hackathon social. Desculpa, eu estou igual aqueles professores. Eu ia dizer, vai vendo o tempo. Gente, então um abraço. Obrigado. Foi ótimo. Inclusão, assim, é um tema... E só uma coisa bem rápida para vocês. A gente fazendo esse hackathon de tecnologia assistiva ou assistivo, todos têm que participar. Tá certo? E deficiente não é ser coitadinho, não. Deficiente é tão bom ou melhor que a gente. Isso as empresas têm que saber, todos têm que saber o valor que cada um tem para colaborar. Isso é que é importante, tá? Então, essa da gente fazer seus objetivos. Tem milhares de soluções que vêm com deficientes, né, com o pessoal. Inclusive, aproveitem, agora que está muito digital por causa do corona, eu acho até que é o contrário. Eu acho que é uma oportunidade grande da gente mostrar o valor, inclusive, das pessoas que são deficientes, que tem quanto à mão de obra para trabalho e para produção, né? Então, para não ficar muito nessa de, porque é assistivo, vamos fazer isso, não, porque o coitado, não, é produção, eles têm condições de produzir, tanto quanto ou melhor que a gente. Então, esse vai ser o objetivo nosso, da gente se juntar e poder seguir esse caminho, Cris. Eu estou muito feliz. Combinado.
Agradecer novamente ao Porto Social, né? A participação do Cláudio, ao pessoal que veio, a minha família, a sua. Obrigada a todo mundo, de verdade. E a equipe vencedora foi o Portal, né? E aí eles trabalharam a questão da acessibilidade. Da acessibilidade. Foi muito legal. Eu acho que esse foi um diferencial, pessoal. Eu acredito nesse diferencial. Eu acho que isso a gente pode mover o mundo.